Olá, bom dia. Hoje é sábado, bem-vindo ao Café com Massagem. Esse espaço onde a gente conversa sobre massoterapia, sobre trabalho do massoterapeuta, sobre mercado de trabalho, sobre áreas de atuação, onde a gente aprofunda conhecimento, onde a gente conhece um pouco mais desse universo do toque, esse universo da ajuda, esse universo de cuidado com o outro ser humano. Vamos aguardar um pouquinho que o Instagram vai avisando, o Facebook vai avisando, o YouTube vai avisando que a gente está online para a gente ir conversando então. E hoje a gente vai falar sobre massoterapia e as emoções. Por que que é tão importante dentro da nossa área nós entendermos as emoções das pessoas? Nós não estudamos efetivamente nos nossos cursos, nas nossas formações, sobre as estruturas emocionais aprofundadamente. É difícil você encontrar esse assunto desenvolvido para a área da massoterapia. Ele está muito aprofundadamente desenvolvido na área da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise. Não chega na formação da massoterapia. E isso, de certa forma, empobrece o massoterapeuta e dá a ele, o massoterapeuta, uma provocação saudável de procurar mais assuntos, mais argumentos dentro dessa área de formação para entender, porque o nosso paciente, o nosso cliente, ele é um ser, nós seres humanos somos seres emocionais. E entender essas emoções, entender as ações, reações das pessoas, faz toda a diferença na hora de você definir um tratamento, de você definir uma técnica que será utilizada para ajudar essas pessoas. De repente você já se compadeceu de alguém que chega e conta uma história triste para você sobre uma determinada situação, sobre um determinado problema. Nessa época de Covid, por exemplo, a pessoa chega e narra para você, por exemplo, que perdeu o pai, ou perdeu a mãe, ou perdeu um irmão, uma irmã e várias pessoas conhecidas, e você também, de repente, por ter perdido pessoas conhecidas, tem, de certa forma, esta sensibilidade pelo que essa pessoa está falando. E da onde que vem, então, esta estrutura de apoio emocional? Por que que a gente precisa entender disso enquanto profissional? Quanto mais você enriquece o seu vocabulário, o seu conhecimento, quanto mais você aprofunda a sua pesquisa dentro de materiais, de literaturas, para entender do seu cliente, do seu paciente, além do nível somente físico e mecânico, você está fazendo uma viagem muito bonita na construção da sua jornada profissional para poder ajudar mais pessoas. Porque nem, às vezes, a gente vai atender pessoas com sintomas físicos que têm um fundo emocional. Isso a ciência já comprova isso. Se não comprovasse, a gente estaria ainda nadando no escuro. Mas a ciência hoje ela já comprova que nós temos, então, essa condição, isso chama-se somatismo, né? A condição somática de transferir para o corpo questões de cunho emocional. Aí eu trouxe hoje aqui para a gente discutir um livro, eu já mostrei esse livro aqui em outras lives, mas a gente está preparando um material novo e esse livro é base desses estudos. Ele é um livro do médico, chama Tocar, o significado humano da pele, e esse livro do Dr. Ashley Montagu, ele traz muitas pesquisas feitas ao longo de mais de 50 anos. Confesso para você que eu me surpreendi com essa literatura, de tanto tempo que faz que essas pessoas vêm estudando o significado da pele, das emoções, do toque, da aproximação, da validação pelo toque. E isso não chega na formação dos massoterapeutas. E
dos problemas que formam profissionais na superficialidade da massoterapia, somente preocupados com a questão primeira, que é a figura, que é o corpo e estrutura. O que causa o problema, o que desencadeia o processo, muitas vezes é deixado de fora ou falado muito superficialmente. E nós sabemos que a nossa mente grava aquilo que a gente pratica com frequência. Então, se você passa 80%, 90% do seu tempo de formação falando em técnica e manobra, você vai ser um profissional que não vai ter tempo. Isso não é um problema, uma situação que você escolheu, você foi moldado daquele jeito. E para sair dessa caixinha tem que buscar estudos fora desse sistema convencional. Então, essa estrutura de estudos sobre o toque, nesse livro você tem bastante áreas de atuação de pesquisadores. Então, eles apresentam ali estrutura do toque e os benefícios ou não nas pesquisas para criança recém-nascida, gestantes que trabalham com toque e vários outros tipos de estímulos na pele, estímulos táteis, como eles chamam ali no livro. Aí você tem a criança e o seu desenvolvimento, desde ganhar colo, ganhar um carinho, um olhar de pai e de mãe, olho no olho, que transmita segurança. Isso a gente conhece empiricamente no dia a dia. Mas como traduzir isso numa ferramenta poderosa para o massoterapeuta? Esse é o desafio que a gente tem. Depois, você tem os adolescentes nas fases de transições hormonais que também tem essa situação do toque. O que acontece na mente, no corpo, com as emoções dos adolescentes no período de transição, do jovem adulto, da mãe do primeiro filho, mãe de primeira viagem, do idoso, da idosa, tudo isso é relatado nesse livro. Então, quando a gente passa a estudar, a compreender esse universo que a gente está imerso, que a gente diz fazer parte como profissional da saúde, a gente precisa aprofundar os nossos estudos, para que essa mentalidade de que massoterapeuta é profissional da saúde, ela ganhe corpo, ganhe abrangência e ganhe força. Porque você falar uma coisa e você não ter os argumentos e não ter as ferramentas para trabalhar é muito frustrante. Você acaba não tendo o reconhecimento, você acaba não tendo a procura, você acaba não tendo o respeito, você acaba não tendo o cavalheirismo das outras áreas para direcionar para você. Então, conhecer dessa estrutura que a gente está falando aqui, conhecer sobre as estruturas emocionais, faz muito sentido, principalmente quem trabalha nas áreas de psicossomática, nas áreas energéticas, quem usa, por exemplo, a massagem relaxante como uma terapia para as emoções, é muito poderosa a massagem relaxante no sentido de estrutura dessas questões emocionais. E depois você tem uma lista de problemas somatoemocionais. Medo, raiva, pânico, ódio, rancor, alegria, esperança, ansiedade e as dores que advêm estruturalmente, fisicamente, desse pensamento, desse sentimento e desse derramamento de hormônios em relação a isso. Ontem a gente comentou com você aqui algumas histórias e hoje eu trago 3 novas histórias para a gente conversar então. Não são histórias que eu li, são histórias que eu vivenciei, narradas pelas próprias pessoas. Primeira história, uma mãe de primeiro filho, acima dos 35 anos, que casou-se com uma pessoa 15 anos mais jovem, tem um filho e está com muitos problemas, porque ela viveu a vida dela toda sempre para ela. Saía, viajava, ia para balada, e aí, depois de um tempo, ela decidiu que estava na hora de parar com isso e engravidar. E aí engravidou de uma pessoa muito mais jovem, que tem outra mentalidade, outra cabeça, e toda a carga da
criação do bebê está praticamente nas costas dela. Então ela está sentindo, isso é o que eu tenho percebido, muita carga para ela. Então isso está levando ela a um nível de tensão, de estresse com o bebê novinho nas alturas. Aí você tem um tipo de comportamento emocional, então, de uma mãe de primeiro filho acima dos 35. Se você pega uma mãe de primeiro filho com 20, 22, 23 anos, se é mãe solteira, tem outro comportamento. Tem o pai e a mãe dela para ajudar na criação do bebê. Se está casada, tem o esposo, tem a família do esposo, a família dela. Agora, quando é alguém já mais maduro, que vive sozinho, que viveu sozinho a vida toda, essa pessoa tem que tirar forças e maturidade, sabe-se lá de onde, para levar a vida para frente. Então, a estrutura emocional e somática que a gente vai encontrar para trabalhar, ela, do ponto de vista corporal, estrutural, circulatório, está encharcado de hormônio, de estresse, de tensão, de medo. Caso 1. Caso 2. Vamos aí, caso a caso. Ontem a gente falava de uma senhora de 75 anos que tinha medo de água e como aquilo prejudicou a vida dela. Lembra que eu contei para você? Se você não lembra, volta na live de amanhã que está gravada aqui, que você vai ter essa narrativa. Caso 2, um professor, muitos anos de aula, quase 40 anos dando aula, lecionando, quando terminava o período, o ano letivo, essa pessoa tinha um nível de necessidade de estar junto com seus alunos, de estar em sala de aula, de estar ensinando, de estar colaborando com o crescimento das pessoas, de outro ser humano, que ele entrava numa uma crise existencial, de depressão, e chegou a passar o tempo todo desse recesso internado em hospitais. Tamanha era a carência, isso dito por ele, palavras dele. Eu tenho uma carência muito grande. Então eu me sinto bem quando eu estou trabalhando, quando eu estou ajudando, quando eu estou dando aula, quando eu estou falando dos meus assuntos. E aí, quando ele não tinha isso para se agarrar emocionalmente, a vida dele desmoronava, ia parar no hospital. Com crise de pânico, ansiedade, insônia, pressão alta. E aí, quando você pega esse tipo de caso, será que só pensar em manobra resolve alguma coisa? Se você não souber das estruturas psicoemocionais, você não consegue ajudar com qualidade. Então, quando as pessoas perguntam, professor, qual é a melhor massagem para tal coisa? A resposta sempre é depende. Depende do quê? Principalmente do nível de conhecimento, estudo e identificação do profissional com aquele tipo de situação. Porque se os profissionais não têm esse aprofundamento, não lê, não estuda dentro desta área, não pesquisa sobre isso, logicamente você não vai ter subsídios emocionais, você, massoterapeuta, não terá o subsídio emocional necessário para interpretar aquelas situações. Então são casos desse jeito, histórias como essa, que levam o nível do profissional acima da média, que entregam essa diferença de resultado, de comportamento profissional em relação a outros colegas, em relação a outros profissionais. E aí vem a pergunta, por que fulano tem mais paciente? Por que as pessoas preferem ele? Por que as pessoas procuram ele? Porque esse profissional, esta profissional fez um trabalho excepcional sobre si mesmo, do ponto de vista de estudo, de pesquisa, que ele consegue gerar uma conexão que os outros não conseguem. Então a palavra é conexão. Então essas estruturas emocionais que a gente precisa estudar, elas estão nesse livro que eu acabei de te mostrar aqui e em vários outros dessa área. Mas é preciso que a gente estude. Você compra o livro, é mais barato do que você ficar, de repente, continuar fazendo cursos na área da terapia manual, comprando manobra. Se você já sabe o que você tem que fazer, agora está na hora de você desenvolver mais a sua área emocional e o crescimento mental como profissional, porque você vai enfrentar barreiras de desafios iguais a esses que eu falei aqui para você. E aí o que eu vou falar, por exemplo, para essa mãe?
Se ela termina a sessão e ela volta para esse problema, com essa carga emocional, com esse desespero, o bebê novinho, o esposo que não colabora, são gerações com 10 anos de diferença, ela é mais velha do que ele, então já tem a insegurança de ele encontrar alguém mais novo do que ela e deixá-la com o filho pequeno. Então são fantasmas que estão na cabeça das pessoas e que elas acabam trazendo para nós, para o atendimento. Então, ter maturidade para resolver essas questões, para participar da jornada dessas pessoas, é o que faz a diferença. E aí é um jogo de fortalecimento mental que o massoterapeuta precisa ter. Ou você entra no jogo para ganhar e fazer a diferença, ou você sai de campo e deixa para outro profissional que se capacita e você fica na superficialidade das dores superficiais e mecânicas da estrutura músculo-esquelética, de uma lesão esportiva. Não que isso não seja grave em relação ao que acontece com a pessoa, mas em se tratando de problemas somatoemocionais, a estrutura é muito mais profunda. E aí o estudo tem que ser muito mais profundo, a preparação tem que ser mais longa. Não basta só você fazer o trabalho mecânico. Não basta você só esculpir aquela estrutura. Você tem que saber o que deforma aquela estrutura. E para saber o que deforma, estudo, livro, investimento, tempo dedicado a esse trabalho. Então são 2 casos que eu narrei aqui para você e um terceiro caso. Há uns 4 anos atrás, eu fui procurado por um empresário com muitas dores na região da nuca, região cervical. E ele pensava que ele estava tendo um AVC, tamanho eram as dores e os problemas. Aí ele foi consultar com o neurologista. O neuro falou, olha, a gente fez um mapeamento cerebral seu aqui, aplicamos um contraste em você e olhamos toda a sua rede circulatória da cabeça. Você não tem problema em nenhuma veia, nenhuma artéria, nenhuma arteríola, nenhuma vênula, não tem nada aí dentro da sua cabeça, em termos de estrutura, que possa justificar que você vai ter um AVC. Mas você está tendo um pico de estresse, tensão, que está levando você a ter uma estenose em tal lugar. Estenose, para quem não sabe, é o estreitamento de um canal que tem uma passagem ali, que passa um nervo ou uma artéria. Então, quando isso ali está obstruído, é chamado de estenose. E aí, fomos fazer uma investigação, ele veio para cá, e fomos fazer uma avaliação. Então, realmente tinha lá uma rotação na cervical com uma estenose ostial de artéria vertebral. E aí começamos a fazer o trabalho, começamos a melhorar aquela questão de irrigação que passava por ali, diminuir a tensão da região epicraniana, e ele foi melhorando. Foi melhorando, parou de tomar o remédio, voltou no médico, o médico suspendeu. E eu continuei fazendo o meu trabalho. Quando ele vem numa das sessões e dá a notícia, olha, minha esposa está grávida. Ele já tinha um filho na época de 15 anos, e ela já estava acima dos 36 anos, ele também, e muito felizes pela chegada do segundo filho. Ele falou, olha, daqui a 15 dias ela vai estar liberada pelo médico já, porque é uma gravidez de risco, e eu vou trazê-la para a gente começar, para você fazer um trabalho de relaxamento, de anti-estresse com ela também durante o período de gestação. Já perguntei para o médico, ele falou que não tem problema nenhum. E aí ficamos então nessa espera da gestante chegar ali para a gente fazer o trabalho com ela. E aí houve o problema, a catástrofe da situação. Ela teve um problema de sangramento numa madrugada, acordou muito preocupada com sangramento e foi imediatamente levada pelo marido, que é meu paciente, foi levada para o hospital. Eu moro no Espírito Santo e ele foi para a capital Vitória, que é pertinho daqui. E aí chegou lá, ela acabou ficando internada, uma grave hemorragia. Aí contiveram a hemorragia, ela não perdeu o bebê e voltou para casa e com todos os cuidados. Parou de ir à empresa, não estava mais trabalhando, porque a gravidez era de risco. Descobriram alguns problemas na saúde dela que determinavam muitos cuidados. E aí ela ficou uma semana sobre aqueles cuidados e teve um novo sangramento. Correram com ela para o hospital de novo e aí ela veio a óbito
na mesa de cirurgia. Então, ela faleceu com 1 mês e meio de gestação. E aí que entra esse caso, e entra a história que a gente está falando aqui. Por que é importante você ter essa maturidade emocional enquanto profissional? Porque olha a estrutura em que a gente está envolvido. Ele, de paciente, confiando no meu trabalho, iria trazer a esposa faleceu. Ele explodiu em estresse, em medo, ele explodiu em insegurança, a vida dele, a estrutura que ele tinha, simplesmente implodiu. Ele ficou emocionalmente no chão, mas não parou de vir fazer a sessão toda semana. E hoje, passado 4 anos, ele entende como determinante a ajuda do processo terapêutico de massoterapia na reconstrução da sua vida. Então ele chorava durante as sessões, ele lembrava de situações com ela, com a vida dela, da chegada do primeiro filho, de tudo que eles construíram juntos. A empresa era um retrato dela, tanto que ele acabou vendendo a empresa um tempo depois. Então a gente, enquanto profissional, nós nos envolvemos nessa estrutura emocional da vida das pessoas. E se não tivermos, então, subsídios, não tivermos materiais, não tivermos direcionamento, não tivermos livros para entender o poder do toque, a gente acaba deixando o nosso trabalho nas mãos de outras pessoas. E em relação ao toque, o massoterapeuta é insubstituível. Eu defendo a massoterapia com unhas e dentes. Acredito nela, vivo dela, treino meus alunos para fazerem o mesmo e eles conseguem. Então, onde é que está esse comprometimento? Em conhecer esse poder e se desenvolver o melhor possível mental e emocionalmente, porque a gente tem que ter uma carga emocional muito grande quando você pega situações como essa. O que fazer? Como fazer? Para saber o que fazer e como fazer, é preciso então que a gente tenha esse subsídio. Porque essas pessoas existem, elas estão na minha cidade, elas estão na sua cidade, e mais hora, menos horas, você pode ser surpreendido, surpreendida por casos assim. E o que você vai fazer? Sabendo que você tem capacidade, competência para isso, tem que ter o desenvolvimento das estruturas de base, de pesquisa, para que você continue fazendo o seu trabalho, para que você defenda os seus argumentos com qualidade, a pessoa entenda aquilo e veja o quão poderoso é o potencial de um trabalho a médio prazo, longo prazo. Mas aqui, dentro dessa estrutura emocional, existe a questão de você entender uma coisa. Dor mecânica, física, nas estruturas emocionais, ela é parte de um processo, ela não é por si só o principal problema. A gente tem, muitas vezes, na massoterapia clínica, uma visão que vem da fisioterapia e de outras áreas de resolver o problema da queixa principal e acreditar que resolveu todos os problemas. Problema emocional. Na área das reabilitações de fisioterapia, por exemplo, não entendo nada de somatismo, então vou resolver o seu problema mecânico, depois você procura um psicólogo e vai tratar disso aí, para não ter mais problemas. Então essa é a estrutura científica, ela fragmenta. E no nosso caso a gente tem essa condição de, tendo o conhecimento, levar a estrutura física a um fortalecimento e ela consegue dar uma resposta para o emocional. A pessoa se fortalece energeticamente, ela começa a trabalhar de dentro para fora na reconstrução. Isso eu já vi acontecer. E aí, quando você não tem essa condição de ter uma literatura para embasar o seu trabalho, você fica perdido, fica perdida. Mas aí começa a ler, começa a procurar, por exemplo, para você ver. Existe um livro chamado Anatomia Emocional. No momento certo eu vou mostrar ele aqui para vocês. E nesse livro ele mostra essa condição de construção das emoções e de como ela interfere no físico.
Então, isso tem todo sentido de ser estudado pelo massoterapeuta. E é por isso que eu digo para você não ficar preso somente à técnica e manobra, porque o universo do toque é imenso e é bonito. E você consegue ajudar muita gente se souber o que está fazendo. Esse livro que eu vou mostrar aqui para você é um que tem base científica de vários autores. Ele é um livro de... Deixa eu contar aqui para você. Tá? Ele é um livro de, basicamente, 391 páginas. Tá? 391 páginas, dividido em quantos capítulos? Em 8 capítulos. Tá? Então, a estrutura desse livro, ela traz muita pesquisa científica. Feita por quem? Por médicos, por neurologistas, por psicólogos, por psiquiatras. Então, não são pessoas quaisquer que escreveram alguma coisa. Esse livro aqui está na 4ª edição. E a primeira edição, se não me engano, ela foi colocada em impressão em 1905. Olha só. Então, esses caras, eles já vêm estudando esse potencial há mais de 100 anos. E por que isso nunca chegou aos ouvidos do massoterapeuta? Por que esse potencial de trabalho, de ensino, de capacitação não chega? Porque fica-se o tempo todo focada em técnica e manobra. E aí a pessoa acredita, acha que massoterapia só diz respeito a isso. Então eu tenho que ter uma nova técnica, eu tenho que ter uma nova manobra, eu tenho que ter aquele novo produto, eu tenho que ter aquele novo aparelho. E aí você fica sempre na parte superficial da história, sempre na parte mecânica da situação. Mecânica de aparelho e mecânica de funcionamento de estrutura. Mas, se você olhar para o lado, um pouquinho que você olhe, 1 centímetro que você olhar para o lado, você terá uma nova visão da massoterapia. É isso que a gente está conversando aqui agora. Então, essas estruturas emocionais, aí você, de repente você me pergunta, professor, por onde eu começo os meus estudos para trabalhar com as emoções na massoterapia? Começa buscando trabalhos, livros que falem sobre psicossomatismo. Isso aí já vai abrir para você, se você tem esse interesse, essa vontade de conhecer, de entender, isso aqui já vai trazer para você um rico material de construção do seu processo de pesquisa, de conhecimento. Mas é preciso ter essa visão de aprendiz frente à vida, frente a essas estruturas. É um universo lindo, profundo e intenso. Então, participar da vida e das emoções das pessoas faz parte do nosso processo natural de trabalho, de atendimento. De repente você até já sabe disso, mas agora eu estou te mostrando o como isso acontece e o porquê que é importante você definir um estudo, um aprofundamento, para saber o que fazer e principalmente nesses casos de problemas somatoemocionais, o que dizer. Porque tem horas que você precisa falar alguma coisa e existem momentos em que o mais sábio é você ficar quieto, fechar a boca, não querer assimilar para você essa estrutura e dar conselhos de algo que você não sabe e não domina. Porque muitas vezes, e a maioria delas, a função do massoterapeuta é fazer o seu trabalho de manipulação na estrutura, ouvir e ficar quieto. Porque se você não tem a formação para interpretar e dar uma resposta, pode ser que aquilo que você fale num momento emocional cause mais dano, consciente ou inconscientemente. De repente não é a intenção, mas por não saber pode gerar esse gatilho emocional. Então, quando você começa a estudar psicossomatismo, você vai entendendo disso que a gente está falando aqui agora. Por que eu preciso estudar, então, dentro dessa área? Para entender
o mundo das emoções, como as emoções são geradas, como as emoções permanecem na cabeça, o que desperta as emoções. Então, gerar este conteúdo mental na cabeça do massoterapeuta faz com que ele construa uma nova figura de linguagem e de comportamento para atender clientes na área emocional. Eu particularmente utilizo a liberação miofascial superficial e utilizo um trabalho de massagem relaxante, a gente chama de massagem da alma. É uma metodologia profunda de estímulo dos 5 sentidos. Construir isso determina um diferencial para o cliente. Você pode escolher entre várias técnicas que você conhece ou buscar aprofundamento. Todas as técnicas e terapias manuais têm a sua condição, portanto, de fazerem efeito. Mas, se você tem o trabalho de formação dentro dessa área de psicossomatismo, a sua avaliação, a sua abordagem, o jeito que você conversa, o jeito que você implementa o tratamento faz toda a diferença. Porque de repente essa pessoa não tem uma dor física, uma dor mecânica funcional que precisa ser tirada dali. Ela tem uma sensação, um estresse, um medo, uma angústia que não gera dor, gera um vazio existencial. E para isso os massoterapeutas não foram treinados. O pessoal fica totalmente perdido quando oferece um tratamento e na segunda, terceira sessão a pessoa não tem mais dor, as pessoas não sabem o que fazer nas outras sessões para terminar o tratamento. De tão doutrinadas que foram em procurar somente a dor mecânica e a queixa de dor. Se não tem dor, não tem o que eu fazer. E nas áreas de psicossomatismos, nas dores, nos problemas emocionais, há muito a se fazer. Há muito a se fazer, mas é preciso que se entenda, então, esse universo. O que tem do outro lado desta ponte? O que tem do outro lado desse abismo emocional? O que tem do outro lado dessa parede? E é a busca por esse conhecimento que gera, portanto, a segurança do profissional de assumir um caso, de tratar uma pessoa. E existem pessoas que passam a vida toda se queixando. Ela tem aquela queixa para ela é um objeto que ela lustra e cuida todo dia, porque ela precisa se sentir vítima dela mesma, da sociedade, da família, de alguma estrutura, ela precisa se sentir vítima. Então, onde ela sai sempre falando e se queixando da vida. De repente, você já até atendeu pessoas assim ou convive com pessoas assim. E quando você vai fazer um trabalho, um tratamento para uma pessoa dessas, que o corpo dela começa a reagir, ela desiste do tratamento. Por quê? Porque o corpo leu e tem um risco ali de ele ser curado. E aí, para quem que eu vou chorar? Para quem que eu vou reclamar se eu sarar? Então você percebe o efeito sabotador, o reflexo que tem o potencial do toque? Você só consegue captar isso entendendo através de leitura, de desenvolvimento por essas ferramentas, por esses materiais que a gente está falando aqui. Então, entender da estrutura emocional dos nossos clientes também determina estudo, investimento, tempo, foco, atenção, vontade profissional de fazer isso. E o desenvolvimento está aí para qualquer pessoa que queira. A gente está conversando aqui, trazendo para você as possibilidades de você descobrir novos campos de trabalho, novos campos de atuação que vão além de técnica e manobra que o sistema convencional insiste em colocar para você como única opção. Não é a única opção. A gente tem condição de ter muito mais olhando um pouquinho para o lado. Esse livro que eu mostrei aqui para você, com mais de 100 anos na primeira edição, é uma prova do que eu estou falando aqui para você. A gente vai se ver amanhã, então. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência de estar aqui comigo. Um grande abraço, um ótimo sábado para você. Tchau, tchau.